Bom dia, muito bom dia. Vamos compartilhando essa live com o maior número de pessoas para que a gente possa impactar a vida das pessoas, para que a gente possa levar conteúdo de qualidade, para que de fato a gente consiga fazer acontecer na vida dos outros, né? A gente não pode ter conteúdo Vamos lá, compartilhando. Para que a gente entenda o que é que está impedindo o nosso crescimento. A gente está alinhado com o crescimento? A gente precisa entender. Se eu não estou alinhada, o que é que eu faço? Então, hoje, na live deste sábado, nós iremos tratar sobre esse assunto. Quais são os comportamentos, qual é a temperatura que diz se você está ou não alinhado para crescer. E se não tiver, quais são os pontos de reflexão que devem ser estudados, que devem ser pensados para... Bom dia, Flávio. Então, vamos compartilhando, é isso que eu estou fazendo agora. Para que a gente consiga impactar o maior número de pessoas. Então, vamos lá. Estamos começando agora. Que Deus possa conduzir. Papel e caneta na mão. A gente tá vindo de uma série de lives sobre crescimento empresarial. Tudo no detalhinho sobre processo, sobre KPI, sobre posicionamento, sobre como você consegue olhar tudo isso e sistematizar tudo isso. Deixa eu melhorar meu enquadramento aqui. Então, a gente vem numa série de construção de conhecimento sobre isso. E uma vez que você tá nessa construção, uma vez que você tá reestruturando a tua empresa, uma vez que você tá faturando mais, porque se você colocou em prática toda os nossos exercícios, né? Se você colocou em prática tudo direitinho, você já tá faturando aí no mínimo 30% a mais, tá? Então, você diz, ok, chegou a hora de expandir, chegou a hora de crescer, chegou o momento onde eu quero fazer essa expansão. A gente sabe que hoje todo empreendedor, 10 de 10, como diz a história, querem crescer, querem prosperar, querem expandir. Só que a gente precisa entender que, segundo pesquisa do Sebrae, agora fresquinha, de 2023, né, quase 2024, 60% das empresas que crescem no sentido de expansão, 60% das pessoas que expandem ou abrem filial, ou contratam mais pessoas, ou acoplam, né, novos produtos, são pessoas que fracassam, que quebram, que
geram mais problema do que solução. Então, Nath, como é que eu vou crescer se, obviamente, o que eu mais quero dentro do meu negócio, do meu comércio, do meu produto, do meu serviço é crescer e não fazer parte dessa estatística de que 60% das empresas que vendem produtos e serviços, elas quebram ou elas retraem após o crescimento, que é pior ainda. Nessa pesquisa do Sebrae, ele diz que estagnar, uma empresa que está estagnada e uma empresa que cresce sem alinhamento adequado tem as mesmas dificuldades. Ou seja, o mesmo pressuposto de queda. Como assim, Nathalie? A gente não pode crescer sem estrutura. É igual quando você está construindo um prédio. Você precisa ter a base sólida. E para você ter a base sólida, para você pensar em crescer, para você pensar em expandir, você tem que entender sobre estrutura empresarial e sobre a mentalidade de gestão. Por quê? Uma coisa é você gerir uma instituição que é só você, né? Outra coisa é você gerir uma instituição que é você e mais 4. E outra coisa é você gerir algo que é você e mais, se é 4, vamos dizer que a gente dobre mais 8 pessoas. Você precisa ter elementos, você precisa ter dados que te tragam uma visão de gestão. Então, quando é o momento que uma empresa deve crescer para não fazer parte da estatística de que 60% das empresas que querem crescer, que querem expandir, elas quebram ou elas têm que retroceder, que é muito pior. Primeira coisa é você estabelecer uma estrutura processual. Não existe gestão sem processo. Isso é ilusão. Porque quando você tem uma tomada de decisão, até de central de custo, até para você saber aonde é o momento de expandir, em que área, é expandir em quê? Em local, é expandir em número de funcionários, é expandir na inclusão de um novo produto. Você tem que ter consciência da tua central de custo, por exemplo. Tu tem que entender quanto vai custar essa expansão? Qual é o tempo de retorno dela? O que eu espero, o que é previsível em relação a essa expansão? Para que eu tenha esse know-how, a primeira coisa que eu preciso fazer é estruturar a minha base estratégica. E, Nath, como é que eu estruturo a minha base estratégica? O termo está muito complexo. Eu não estou entendendo. Você precisa olhar para como você faz o que você faz de maneira processual. Como assim, Nathalie? Como é que está o teu atendimento ao cliente? Qual é a entrada? Como é a entrada do teu cliente? Quais são os passos desse atendimento e qual é a saída desse cliente? O que eu espero como resultado deste processo de atendimento ao cliente? Uma vez que eu literalmente faço essa trajetória de maneira muito simples, com papelzinho, eu entendo aonde estão os gargalos. Se eu entendo aonde estão os gargalos, ou seja, dentro desse processo, o que eu posso melhorar, eu simplesmente crio uma estratégia para isso. Então, vamos dar um exemplo prático. Então, vamos lá. A pessoa entra em contato com você pelo WhatsApp, é a entrada do cliente. Aí a fulana conversa com o cliente, depois a fulana oferece os produtos numa
numa sequência que você já estruturou. Aí você espera que aquele atendimento tenha X tempo. Aí você faz um mapeamento de que se a cliente se interessar, vai por esse caminho. Se ela não se interessar, vai por esse. Ou seja, você cria todo um mapeamento. Só que aí você percebeu que existe um gargalo, por exemplo, no fechamento. As clientes se interessam, as clientes ficam até o final do atendimento, mas elas não fecham. Ok, a partir do momento que você não está alcançando o resultado, porque você verificou que existe um gargalo de fechamento, você vai mapear as possíveis causas para poder criar estratégia para aquilo. Então, é treinamento, é a apresentação do produto, você vai começar a fazer testes com vários instrumentos para saber se os indicadores de fechamento aumentaram ou não. Então, quando você tem isso muito bem estruturado, a tendência de você errar nos próximos atendimentos é muito menor. Porque a tendência de quem está olhando para os seus processos, validando os seus processos, estruturando os seus processos, é só de crescimento. Porque você vai ajustando, medindo, né, mensurando pelos indicadores. E nesse ajuste é sempre para que o resultado desse processo seja o esperado. Então, em tempo, em qualidade, em fechamento de venda, cada um desses é um indicador que a gente chama de KPI. Então, para que eu pense em crescimento, para que eu pense em expansão, eu preciso ter a minha estrutura empresarial muito organizada, muito bem organizada. Não interessa se é você e outra pessoa. Mas o seu processo de atendimento, o seu processo de venda, o seu processo de marketing, o seu... Nada, mas sou eu que faço tudo. Sim, mas são processos. E esses processos precisam ser estruturados. Porque uma vez estruturados, eles serão validados. E uma vez validados, eles serão replicáveis. E eu só posso pensar em crescer se eu tenho processos replicáveis. Isso é o primeiro bingo dessa live. Não tem como eu pensar em expansão se os meus processos não são replicáveis. E quando a gente pensa em processo replicável, a gente complica. Não é complicar. É estruturar no papel o passo a passo daquilo que você faz, daquilo que você vende, daquilo que você produz. Tá? Então, eu não posso... Obrigada, Rafa. Eu não posso... Que bom saber que você estará conosco dia 31/7, num detalhinho. Eu não posso pensar em expandir antes dos processos. A gente precisa fazer uma base bem feita. Porque não é vozes da minha cabeça. O Sebrae deixou bem claro na pesquisa de que 60% das empresas que crescem rapidamente, ou seja, que crescem sem estruturação, elas acabam enfrentando sérios problemas e muitas delas têm que retroagir ou quebram. Gente, 60% é um índice altíssimo. Então, quero expandir, tenho mercado para expandir, quero crescer, quero sair de eu empresa, quero estruturar minha empresa, quero... Tudo bem, excelente, porque a gente precisa ter visão para onde a gente quer chegar. Mas para isso, eu preciso ter uma estratégia empresarial consolidada. E a primeira coisa para isso é eu estruturar os meus processos. Tá? Eu estruturar os meus processos. E a partir do momento que eu estruturo os meus processos, eles se tornam replicáveis. Um outro ponto importante é eu fortalecer a cultura da minha empresa. Porque senão, quando eu expando, ou a cultura se perde, ou a empresa vira um Frankenstein. Ou seja, o líder daquela outra base, ele entendeu um outro tipo de cultura, e ele tem a maneira de conduzir aquilo. Aí, os novos colaboradores estão desalinhados com a tua visão. Então, um outro ponto super importante para você que quer expandir, tá? A gente só tem 13 ingressos agora.
Um ponto importante para você que quer expandir, depois de você alinhar os seus processos, é você validar a sua cultura. Não tem como você pensar em expansão, seja de um novo entrante na sua empresa, seja em expandir com filial ou algo nesse sentido, se você não for o maior defensor da sua cultura. Porque senão a sua empresa vai virar um samba de crioulo doido. Então, a parte de você, quero crescer, ok, estruturo os meus processos, faço uma estratégia empresarial sólida, tenho visão, estruturo os meus processos para que eu tenha dados e previsibilidade desse crescimento, me preocupo com a cultura, ou seja, quais são os rituais que eu vou estabelecer a partir de agora para manter a cultura da minha empresa. Entendeu? É o ritual de tomar café da manhã todos os dias com meus colaboradores, porque o senso de comunidade, de pertencimento faz parte de um dos princípios da cultura da minha empresa. É buscar estar sempre supervisionando e ensinando aspectos na empresa, porque a cultura educacional faz parte de um dos pilares da empresa. É chegando pontualmente, porque o horário é um aspecto fundamental na cultura da minha empresa. Ou seja, quais são os rituais que vão validar e consolidar a cultura da sua empresa. E que seja, aonde for, o entrante que for, ou a expansão que você fizer, esses mesmos rituais estarão presentes. O legal seria você, obviamente, fazer um manual da cultura da sua empresa, ou seja, aquilo está por escrito. Mas a melhor maneira de consolidar uma cultura é você ser o seu manual andante. Se um dos aspectos da sua empresa é a excelência, que você seja a excelência andando. É a coerência, que você seja a coerência andando. E assim sucessivamente. Por quê? Porque o maior defensor da cultura de uma empresa é o dono dela. Depois, os seus gestores e líderes. Então, um ponto importantíssimo para quem quer crescer é ser o guardião da cultura. Tá? Então, a gente precisa entender que isso é um aspecto muito importante. Jim Collins, ele no clássico, que todo mundo conhece esse livro, se não conheçam, por favor, leiam Empresas Feitas para Crescer. Ele diz algo muito interessante, que um crescimento desordenado pode ser tão perigoso como a estagnação. Ele mostra que empresas realmente excepcionais só crescem quando tem as pessoas certas no lugar certo. Como é que eu sei que é uma pessoa certa no lugar certo? Quando eu tenho uma padronização de processos, porque nessa padronização de processos eu vou entender quais são as soft skills e hard skills para a elaboração daquela atividade. A partir daquilo, eu vou promover ações e eu vou promover comportamentos de validação cultural. E aí eu estarei pronto estrategicamente para optar pelo crescimento. Então, se você é dono da sua empresa, seja eu preso ou não, você só pode optar por crescer, expandir, se você tem uma base estratégica. E essa base estratégica, ela é estruturada a partir de indicadores. E estes indicadores, eles vêm de onde? De uma análise processual. Então, Nath, tem o mercado para crescer, mas não estou organizada, é melhor não crescer. Pronto, falei. Tenho grana para crescer, tenho mercado para crescer, mas meus processos não estão organizados. Então, meu amor, você não tem uma estrutura sólida. E se você bater o pezinho e continuar nessa ideia de crescer, o que é que vai acontecer? Você vai fazer parte dos 60% que ou fale ou estagna após o crescimento.
Pronto, falei também. Nath, mas eu quero mudar esse cenário. Alphaville, regiões, tá no Brasil, tem condições de pegar um voo. Dia 31/7, nós iremos estruturar a tua empresa no detalhinho. Marketing e venda, gestão e mentalidade, financeiro e contábil, tá? Sabrina, falei tudo. Nath, não tem estruturado. De duas, uma. Ou você pede ajuda a alguém que entenda dessa estruturação, ou você assiste todas as aulas e vai quebrando cabeça, ou você vai no dia 31/7 pra gente fazer isso junto, em uma imersão de 8 da manhã às 7 horas da noite. A gente vai fazer isso junto. Ou você contrata uma mentora. Né? A gente tem uma mentoria Guiar Business Club, onde eu fico 1 ano com você e a minha equipe, estruturando todo esse processo para que você crie o seu ecossistema. Você vai ter que fazer escolhas. Ou você fica batendo cabeça, entendeu? E na tentativa e erro. Eu sempre digo que a gente tem como encurtar caminho. É porque a gente é tão teimoso, que a gente não vê o quanto a gente gasta mais na tentativa e erro. Porque se tu tá pensando em crescer, primeiro, tu tem mercado para crescer. Segundo, tu tem budget para crescer, tu tem caixa para crescer, que ninguém vai crescer na doida. Quer dizer, até vai, né? Porque o que eu pego de empresa na doida... Mas, enfim, tu tem como minimamente isso. Aí tu prefere ficar num caminho de tentativa e erro do que pedir ajuda e acelerar esse processo e só raciocinar através da estratégia, porque você é bom no teu produto, você é bom naquilo que você faz, você não tem que saber de tudo da tua empresa. Tu tem que ter os dados de tudo da tua empresa, para que tu, como dono, consiga tomar as decisões assertivas, tá? Então, se você está pensando em crescer, eu estou te chamando a atenção no sentido de que, excelente, vamos lá, mas 2 pontos são a base desse crescimento. A estratégia empresarial e a mentalidade do gestor. Do gestor entendendo dono, CEO, liderança, enfim. Por quê? Na estratégia empresarial, você precisa ter provisionamento desse crescimento. E esse provisionamento vem através de uma estratégia. E essa estratégia, ela precisa ser pautada em processos e esses processos, pautados em dados. Como é que eu vou criar uma estratégia se eu não sei quanto é que eu cresço por mês, eu não sei quais são os gargalos do meu atendimento, eu não sei quais são os gargalos da minha equipe operacional, eu não sei nada. Não sei central de custo de cada setor, mas eu quero crescer, tá? Aí tu dá um quê? Um tiro no pé. Tu pode ver o faturamento aumentando e a tua lucratividade baixando, sabia disso? Porque tu começou a investir sem controle, sem previsibilidade. Aí teu faturamento começa a aumentar, mas os teus custos também. E existem muitos custos invisíveis que você não tá mapeando porque você não tem processo, tá? Então, o que você vai se perguntar agora? Tá? Nesse momento. Quero crescer. Para eu crescer, eu já entendi. A Nath já me disse que eu preciso de 2 estruturas. Uma estrutura empresarial sólida e uma mentalidade de gestor. Beleza? Eu já entendi que para eu ter uma estrutura empresarial sólida, eu preciso ter gestão e processos alinhados, para que eu tenha indicadores e esses indicadores me ajudem a criar a minha estratégia de expansão, de crescimento. Seja com novos entrantes na empresa, com novos colaboradores, eu vou expandir, ou com filiais e coisa nesse sentido, né? Colocar um outro grupo. Você quer isso? Beleza, a primeira coisa que você vai se perguntar. Seus processos estão documentados e otimizados? Nath, o que é isso? Tá escrito. Isso, gente, eu não tô falando ainda de manual de processo, não tô falando de POP, não tô falando nada disso.
Eu tô falando só, tá num pedaço de papel os teus processos? Beleza, isso está documentado. Eles estão otimizados, ou seja, você como gestor, como dono da empresa, você está olhando para cada processo desse para ver se você consegue otimizar? Nath, o que é otimizar um processo? Otimizar um processo é você focar e olhar o processo para que ele diminua o custo, diminua as despesas desse processo e aumente a lucratividade. E você pode fazer isso porque o processo está mais rápido, por exemplo, a entrega do material está mais rápido, e isso aumentou as vendas, a satisfação do cliente, ok? É o processo otimizado. Eu consegui vender um pouco mais barato porque eu mudei de fornecedor, processo otimizado. Tudo dentro de um processo que já existe, que eu puder diminuir despesa e aumentar a lucratividade, é otimização de processo, ou de tempo, ou de matéria-prima, ou de menos colaborador. Então, teus processos estão documentados e otimizados? Responde para mim, enquanto eu dou um golinho no café. Segundo ponto, tá? Esse tópico é: sua empresa aguenta crescer? Então, primeiro, seus processos estão documentados e otimizados? Oi, Gui! Quero lhe ver dia 31/7, hein, irmão? Segundo ponto, sua equipe está treinada e motivada para lidar com essa nova demanda? Porque a partir do momento que você decidiu crescer, existirão uma nova demanda, correto? Se você decidiu crescer, ou um novo produto vai entrar, ou um novo serviço vai acontecer, ou a empresa vai crescer no nível de produção, de logística, enfim. Os teus colaboradores estão alinhados com essa nova estrutura? Eles estão motivados, ou seja, o motivo para ter ação? Eles estão preparados para lidar com essa demanda? Porque o que a gente está falando hoje aqui, gente? A gente está falando de estruturação. Todo novo passo que eu tenho que dar, eu tenho que estruturar, tá? Ou seja, todo novo andar que eu vou fazer no meu prédio, eu tenho que ter uma base muito sólida. Então, os meus colaboradores, eles precisam estar treinados para a nova demanda, eles precisam estar motivados à ação, ou seja, a ação da nova demanda. Eles precisam entender por que eu estou expandindo, por que eu quero crescer. O que isso vai influenciar na vida deles? Senão eles vão ser só que eles terão mais trabalho. O nome do livro é Empresas Feitas para Crescer, de Jim Collins. Galera do marketing, bota aqui, por favor. Tá? Então, a sua equipe está treinada e motivada para isso? Terceiro ponto, você conhece a sua central de custo? Isso é tão importante. Nesse novo entrante desse produto, desse serviço, ou nessa expansão de maquinário, ou nessa expansão de novos colaboradores, ou na entrada de novos produtos, você conhece a sua central de custo? O que isso vai demandar do teu caixa? Quanto tempo de retorno? Qual é a tua margem? Tu vai precisar de capital de giro para dar suporte a esse crescimento? Então, esses 4 pontos que eu vou trazer aqui agora, para saber se você está pronto para crescer ou não, isso é só da estrutura e estratégia empresarial. Tá? Não negligencie. Se algum desses 4 pontos for não está na hora de você crescer. Se você veio aqui nessa live esperando que eu fosse dar o passo 1 para você crescer, passo 2... Não, eu tô aqui para te ensinar o não. O dizer a você assim, ó, se tu não tiver isso, e quem é que tá falando com você a respeito disso? É uma pessoa que faz 20 anos em estruturação empresarial. Há 20 anos eu sou chamada para empresas que estão quebrando, tá? Para que eu possa reestruturá-las.
Então, eu sei o que eu estou falando. Se os teus processos não estão alinhados, se a tua equipe não está treinada, não está alinhada, não está motivada para esse novo percurso que você não está fechada com você, para esse novo percurso. Se você não conhece seus custos, suas margens, o capital de giro que vai te dar suporte nesse novo caminho, e se você não tem tecnologia no sentido de dar suporte para isso, não cresça no momento, não expanda. Estruture a casa, faça uma base bem feita para que você consiga crescer. Tá? Nath, como assim ferramentas? Por exemplo, eu posso expandir no atendimento, mas eu posso expandir com inteligência artificial. Eu posso expandir, por exemplo, o meu CRM de atendimento ao cliente cabe, 500 clientes. Eu sei que na expansão eu vou atender 1000. Então, a minha tecnologia não vai suportar. Ou seja, já é um problema previsível. Eu uso um portal lá, um e-commerce de venda, e eu sei que se eu fizer uma ação para triplicar as minhas vendas, esse portal não vai aguentar. Então, processo, pessoas, que é a equipe, valor, dinheiro e tecnologia são 4 pilares que você precisa estar atento se você quiser crescer. Processos, pessoas, finanças e tecnologia. Processos, não tem como expandir se eu não tenho processos alinhados. Pessoa, o meu time precisa estar fechado comigo nessa nova trajetória. Oi, Adri. Fechado comigo nessa nova trajetória. Finanças, eu preciso conhecer a minha central de custo para saber quanto tempo eu vou ter retorno nesse crescimento. E tecnologia, eu tenho suporte da tecnologia, isso não vai me trazer mais transtorno, tá? Beleza, já estruturei, já entendi a minha estruturação empresarial, já entendi o que eu preciso. Acabou. Não acabou, não. Porque se você não tiver uma mentalidade de crescimento, você vai boicotar todo esse processo. Exatamente. Porque você vai precisar saber lidar com o novo cenário de crescimento. A empresa cresceu, mas a sua mentalidade cresceu junto? Você entendeu que você tem que deixar de ser centralizador? Você entendeu que você precisa aprender a delegar? Você sabe lidar com a nova postura de novos entrantes? Você sabe lidar com uma liderança que te questiona? Porque quanto maior você fica, novas mentalidades surgem, novos questionamentos também. Você tem uma mentalidade de motivar o outro? Você está disposto a ir para a cadeira de analista de dados? Então, um outro aspecto que pode prejudicar esse crescimento é quando você não entende a importância de crescer junto com a empresa. Você acredita que aquela mentalidade quando a empresa ou quando o seu negócio era menor é a mesma mentalidade que você precisa ter agora quando ela está com processos alinhados, com finanças ajustadas, com pessoas alinhadas e com tecnologia ajustada. Porque lembra que isso aqui é a base, né? Se você não tem essa base aqui, nem pensa em crescer. Aí você precisa fazer as seguintes perguntas. Você está disposto a delegar e a confiar na tua equipe? É você mesmo que eu tô falando. Você é que quer crescer. Porque como eu comecei essa live, 10 de 10 empreendedores querem crescer. Beleza? Muitos entendem dos 4 pilares para o crescimento técnico. Ok? Mas muitas vezes, principalmente a gente que fazia consultoria, hoje eu sou da mentoria, né? Mas muita gente que fazia, quando a gente fazia consultoria, a gente esbarrava, não era no problema técnico. A galera tinha processos alinhados, a galera tinha finanças resolvidas, a galera tinha tecnologia,
a galera tinha pessoas alinhadas. Era a cabeça do dono. Era a cabeça do dono. Você precisa que esse nosso segundo módulo ter cabeça de dono. E aí, a primeira pergunta a se fazer é: você está disposto a delegar? Você está disposto a confiar mais na tua equipe? A equipe que tu treinou. Tu tá disposto? Me diz aí se tu tá disposto. Tu não quer crescer? Você tá disposto a aprender com os erros? Porque a gente sabe que um mindset, uma mentalidade de sucesso, não é uma mentalidade que não vai errar. Ela vai errar. Mas ela erra e conserta rápido. Ela erra e ela entende que aquilo não é um erro, é um ajuste. É um ajuste de processo, é um ajuste comportamental. E que esse ajuste já validou aquele caminho do que ela não quer. E é ótimo que isso aconteça. Você tem essa mentalidade de que os problemas virão, mas você vai ajustar rapidamente, porque é uma mentalidade processual. Existe um processo, o processo não está dando certo, vamos validar, vamos ajustar, segue. Ou seja, errar nós vamos. Agora, o ajuste, a adaptabilidade é que é a rapidez. Você tem essa mentalidade, você está disposto a parar de ficar a todo momento, como é que eu posso dizer? Criticando e ajustando rápido. Você percebeu que um colaborador não é para aquela função, você ajusta, você ensina. Você percebeu que aquele processo de atendimento, que aquele processo de prospecção, que aquele processo de venda não está legal e você ajusta rapidamente, ou você fica remoendo. E terceiro, você consegue equilibrar a tua ambição com a tua prudência. É sempre importante isso, porque às vezes a nossa ambição, todo mundo quer crescer, né? Todo mundo quer expandir, mas a nossa ambição, quando a gente não tem dados, quando a gente não tem direcionamento, ela pode ser maior do que a nossa prudência. Existem dados, existem margens de prudência. Eu não posso comandar uma empresa, ou eu não posso pensar em crescimento como se a minha empresa fosse uma roleta russa. Vozes da minha cabeça. Vou botar o vento está a meu favor. Isso não existe. Existem margens de prudência para o crescimento. Você tem respeitado essas margens de prudência? Ou a sua ambição, seu achismo está passando dos limites? Tá? Então é importante você dizer: quero crescer, vou olhar duas bases: a estratégia empresarial e a mentalidade. Na estratégia empresarial, eu vou olhar a questão das pessoas, eu vou olhar as questões dos processos, eu vou olhar a questão das finanças e eu vou olhar a questão da tecnologia. Na questão da mentalidade de sucesso, da mentalidade de gestão e de crescimento, eu vou olhar se eu consigo delegar, se eu confio e consigo delegar para a minha equipe. Eu vou entender se eu tenho uma mentalidade de errar e ajustar rápido, uma mentalidade de adaptabilidade. E se eu equilibro a minha ambição com a minha prudência. Ou seja, o que eu quero muito isso, porém, existem os limiares de prudência, existem as margens que eu não posso chegar no vermelho. Sabe gasolina? Quando já tá chegando na reserva, eu não posso chegar na reserva. Eu quero agradecer aqui a floricultura aqui na frente do escritório, eu não sei falar isso, Estrelízia Flores, que foi tão fofinha entregar flores pra gente lá na Ironberg, quando eu tava chegando na academia. Assim, inclusive ela tá ali, a minha flor. É uma flor de excelente, uma rosa de excelente qualidade, ela abriu completamente.
Gente, ninguém me pediu pra dizer isso não, mas eu acho que a gente precisa honrar aquelas pessoas que têm carinho pelo aquilo que a gente faz. A flor abriu, a rosa abriu completamente. Tem uma excelente durabilidade que eu ganhei na segunda-feira, hoje já é sábado e a flor tá lá, a coisa mais linda do mundo. Depois eu pego pra vocês verem. Então eu queria agradecer publicamente a floricultura pelo carinho. Não sei nem se ela tá aqui, mas gostaria de agradecer. Então, quando você tem dificuldade de delegar, você é o próprio gargalo do seu negócio. Nossa, Nath, O problema é você. Porque como é que uma empresa vai expandir se você quer fazer tudo? Se você acha que só você faz as coisas de correto? Se você não sabe estabelecer... E muitas das vezes disso é até assim, não, Nath, eu quero delegar, mas as pessoas não sabem fazer. Você treinou? Você deu a possibilidade processual daquilo que é feito? Porque, por exemplo, o pessoal do comercial, eu dei passo a passo. Olha, você vai abordar o cliente assim, depois você vai fazer assim. Aí eu olho, aí eu digo, não é assim, é assim. Você faz isso, você estrutura o teu processo, você vale, porque não é só dizer, você treina, você vai lá e vê como é que tá fazendo, aí você reorganiza, aí você coloca meta no processo, aí você estrutura o processo, você valida o processo. Qual a melhor maneira de validar o processo? Faça você. Eu só exijo, ou eu só peço, aquilo que eu sei que eu já fiz. Porque não tem como você ensinar algo que você não fez. Você não sabe os gargalos. Então, muitas das vezes, a maioria do problema no crescimento é porque você é o gargalo do seu crescimento. Você está sufocando a expansão. E isso vem muitas vezes pelo ego, pela falta de processo, o apego ao negócio. Beleza? Existe um estudo bem interessante, porque a gente negligencia muito a questão da cultura organizacional. Existe um estudo em startups feitas para vencer que 78% dos grandes problemas de uma instituição que expandiu sem prestar atenção no que eu disse a vocês é problema de fortalecimento cultural. Ou seja, você expande e a partir do momento que você expande, sem levar em consideração esses dois módulos que eu ensinei a vocês, que é a questão de estratégia e a questão de mentalidade, a cultura se perde. A empresa perde sua identidade. Porque o que é a cultura empresarial? É a identidade daquela empresa. Por exemplo, nós daqui da empresa, nós somos cristãos. Os princípios desta empresa são princípios cristãos. Se isso não está estruturado, você entra aqui na Uniway, né, no nosso hub, na Soulmass Company, você entrou, tem Provérbios 16:9. Você entrou, assim, pum, você, opa. Aí você vira para a direita, tem uma imagem de Jesus orando de cima a baixo. Toda vez que eu termino qualquer aula que eu faço, eu agradeço a Deus e consagro a vida de todo mundo que assistiu. Então, eu não preciso dizer, nós somos uma empresa cristã. Não. A forma com que eu conduzo as coisas, a forma como a empresa se comunica, é pautada em princípios. Então, essa falta de organização cultural, muitas vezes, é o principal motivo da empresa perder a sua identidade. Então, se ela perde a sua identidade, não é mais expansão, não é mais crescimento, é quebra, é cisão. Nasceu uma nova empresa. Quem está entendendo, diga eu. Quem vai olhar mais fortemente a sua cultura? Se você expande negligenciando a sua cultura, se você expande negligenciando isso, você não expande, você
quebra, você separou a sua empresa, uma nova empresa surgiu. Isso é tão importante, porque você tem caixa para crescer, seus colaboradores estão alinhados para o crescimento, você tem tecnologia para crescer, a sua mentalidade é uma mentalidade que delega, é a mentalidade que acompanha, só que você não defendeu um dos maiores tesouros da tua companhia, da tua empresa, do teu serviço, do teu produto, que é a cultura. É o que perpetua quem é a sua empresa em essência. No dia que a minha empresa, a minha e do meu esposo, ele começar a colocar, por exemplo, influenciador de biquíni, vulgarizando o seu corpo, perdeu a essência. Mas você vai dizer, Nathalie, mas aí a empresa está em ótima expansão, está entrando dinheiro de rodo, a gente vendeu 50 vezes mais. Mas a essência da família, a essência de princípios, a essência da não vulgarização da imagem da mulher se perdeu. Deu para entender? Você não pode querer crescer a qualquer custo. Não é sobre isso, o crescimento. Porque aí você vai se perder. No dia que isso acontecer, que isso não vai acontecer, mas no dia que isso acontecer, não é mais a Sou Mais Company, é outra empresa que a gente montou, com outros princípios, com outros valores, com qualquer outra coisa. Beleza? Então, não negligencie a cultura da empresa, porque a cultura da empresa tão negligenciada, ela é a identidade da empresa. Ela é aquilo que vai manter a sua empresa crescendo e não quebrando no sentido de cindindo, né? Nascendo outras. Porque eu posso, enquanto ecossistema, nascer outras empresas. Mas nascer outras empresas é diferente de crescer, de expandir. Tá? Então, para que a gente possa concluir essa live, para eu abrir para perguntas, vocês já vão colocando a pergunta de vocês, tá? Primeira coisa, quero crescer. Primeiro que você vai se perguntar no dia de hoje, anota aí, hein? Todo mundo tá entendendo? Vai colocando as perguntas de vocês, porque aí eu vou trazendo de maneira particular para vocês, tá? E deixa eu só deixar claro uma coisa, nós estamos com 13 ingressos ainda para o Eco Day. Uma imersão no dia 31/7, é uma imersão mão na massa, tá, gente? Não é aquela que você vai ficar lá escutando palestra, não, é mão na massa. Então, a gente tá trazendo vários profissionais de peso, a gente vai fazer junto com vocês todo o planejamento de vocês, de marketing, de venda, financeiro e de gestão, tá? Então, nós só temos 13. Então, corre pra gente já concluir hoje. E eu te ver neste dia 31/7, na quinta-feira. E não atrase, porque eu entro exatamente no horário. Porque a gente tem muita coisa para trabalhar. Então, quero crescer. Primeira coisa, minha empresa tem base sólida para crescer? Eu já ensinei o que é base sólida. Eu, como gestor, estou preparada para lidar com esse novo ciclo? Eu estou preparada para lidar com esse novo ciclo? Estou disposto a investir em processo, pessoa e na cultura da minha empresa? Porque investir em cultura eu vou ter que criar os ritos. Quanto mais a empresa cresce, mais eu tenho que criar ritos de controle da cultura. Por exemplo, todo dia às 5h40 da manhã, o João Adib da CIMED entra a nível Brasil com 5.000 colaboradores. Faça chuva, faça sol. Em qualquer lugar que ele tiver, ele faz isso. Toda vez que ele vai lançar um novo produto, todos os 5.000 colaboradores recebem com antecedência esse produto. Então, ele tem vários aspectos dentro da empresa dele de consolidação e manutenção da cultura. Você também faz isso? Você está disposto a fazer isso? Então, quando você pensar em crescer, 3 aspectos você tem, 3 perguntas você tem que se fazer. Minha empresa tem base sólida para o crescimento?
Eu, como gestor, estou disposto a lidar com esse novo ciclo e eu estou disposto a investir em processo, pessoa e cultura? Se a resposta for sim, vamos junto, vamos nessa. Precisar de minha ajuda, é só chamar no direct. Dia 31 do 7 estaremos juntos. Se alguma dessas 3 perguntas for não, você não está na hora de crescer. Seu crescimento vai ser um tiro no pé. E a probabilidade de você estar nos 60% que quebram ou que estagnam após a expansão é muito grande. Perguntas. Fabiane, você vai estar conosco no... O Rafael já sei que vai estar conosco no dia 31. Você vai estar conosco. Adri, você vai estar conosco no dia 31? Me responde aqui. Sheila, o Rafael falou que vai ele mais 4. Você falou com ele? Porque na minha lista só tem ele. Ai, Fabi, faz uma focinha aí, a vida é assim. Então é isso, meus amores. Deus abençoe a vida de vocês. Que essa semana que se inicia amanhã, ela seja uma semana mais do que abençoada. Ela seja uma semana de tanta luz e graça. Ela seja uma semana de clareza. Porque quando a gente tem clareza sobre os pontos de melhoria que a gente precisa ter, a gente cria estratégia para isso. Não te afoga, não fica ansiosa, ansioso, porque tudo já deu certo. Porque aquele que cuida de você não dorme, mas você precisa fazer a sua parte. Então, abençoado filho do rei, filha do rei, entrega a tua vida, consagra o teu negócio ao Senhor. Olha com clareza para o teu negócio. Pede discernimento. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você assiste. Centra a tua energia na condução da tua família, dos teus negócios. Cuida da tua saúde. Então, que Deus possa tocar o teu coração. Que Ele possa te guiar com sabedoria. Que Ele possa abrir a tua mente para que tu enxergue cada vez mais. Quem estará comigo no dia 31? Estou muito feliz que a gente consiga se abraçar e glorificar a Deus pela tua vida. Quem por algum motivo não pode, ore pelo nosso evento. Ore para que o maior número de empresários despertem. Tá? É sempre uma honra imensa ter vocês comigo todo sábado. Eu oro, não só eu, mas toda a minha equipe, oramos por todo mundo que participa do nosso ecossistema, nossos alunos, nossos mentorados, nossos seguidores. Então, nós oramos sempre, sempre por vocês, pelos negócios de vocês, pela família de vocês. Que Deus possa conduzir vocês em tudo aquilo que vocês pensarem. Ele já seja o Senhor da trajetória de vocês. Um grande beijo. Vou me encontrar com você, hein, Rafa, dia 31. Vou lhe dar um abraço e vou glorificar Deus pela tua vida. Fabi, vem caminhar com a gente na mentoria Guiar. Uma mentoria de um grupo de empresários de sucesso, empresários cristãos com princípios alinhados. Vem conosco, vai ser uma honra ter encontros com você toda terça-feira às 11 horas da manhã. Um beijo, fiquem com Deus e até próximo sábado.